Oi, 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 gente boa de Deus, bem-vinda, bem-vindo. E não esqueça, chegando, se você não é ainda inscrito no meu canal, inscreva-se, é só um toque, um clique, e depois ao lado no sininho, e aí um outro no like, só para o algoritmo poder entender que você gosta de estar aqui, aí ele joga o canal um pouco mais para frente em visibilização. E durante o tempo em que nós estivermos juntos, de vez em quando, esse lembrete de inscrição no canal vai aparecer para você ou para tantos quantos forem chegando. Nós estamos nos aproximando do final da nossa exposição de Mateus, que já dura 2 anos e 9 meses. Fazendo no início todos os dias, depois 3 vezes na semana e agora de novo fazendo todos os dias, porque eu quero chegar ao capítulo 28 e entregar essa exposição de Mateus com inserções de Marcos e de Lucas para você ter essa herança do Evangelho explicado com simplicidade, com pureza, com existencialidade, com a capacidade de fazê-lo viajar por dentro de mim conforme o dia, a história, o tempo, a hora, e se manifestar como realidade que se aplique ao seu cotidiano no dia de hoje, é o que essa exposição de Mateus intentava e realizou até aqui, e com a graça de Deus nós vamos concluí-lo, e eu quero entregar isso como uma herança do Evangelho para você, e seus filhos, e para tantos quantos você ame, e com os quais você queira compartilhar essa palavra límpida, sem jaça, sem impureza, sem escória, queimada e purificada, porque o nosso Deus é fogo consumidor de impureza, de jaça. E eu ofereço tudo que eu faço ao fogo da santidade divina, para que esse fogo queime tudo que não é verdade, revelação, pureza, melhor intenção. É nesse sentido que o nosso Deus é fogo que consome, que arde e que purifica, que deixa aqui apenas aquilo que tem valor, que é o que eu quero entregar a você e quero que você receba como benefício e herança espiritual para o seu coração. É a minha oração em nome de Jesus. Nós estamos aqui em Mateus, hoje, capítulo 24, versos 30 e 31, onde eu lerei de novo o que já se viu ontem e nos dias anteriores. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra o verão. E se lamentarão, e verão, portanto, o Filho do Homem vindo sobre
muita manifestação invisível de uma glória que olhos nunca viram, que a imaginação nunca concebeu, que nenhuma inteligência artificial jamais criou nem criará. E a humanidade entrará em estado de estupefação, chocada. E muitos se lamentarão, a grande maioria dizendo: a gente teve essa chance todo dia. A gente podia ter aprendido a viver. E vai começar com cristãos chorando e se lamentando. Porque os cristãos foram os que tiveram mais acesso aos evangelhos, às narrativas, às interpretações apostólicas, ao testemunho de gente que bancou o que dizia até a morte. Morte de cruz, morte de apedrejamento, morte por decapitação, morte por exílio e abandono na solidão, da inalcançabilidade. Gente que não julgou preciosa a sua vida em nenhum momento antes, teve como prêmio da existência o privilégio de serem testemunhas de Deus encarnado, do Verbo encarnado em Cristo, Jesus, da sua cruz, onde levou sobre si os pecados de nós todos, da sua ressurreição, de onde ele saiu rasgando todas as estruturas da morte para garantir a minha justificação, a sua e de todos quantos pratiquem a fé que opera pelo amor no mundo inteiro. Então, como eu disse, os cristãos serão os primeiros a caírem nessa grande lamentação, porque tiveram a chance, mais do que qualquer outro grupo, e fecharam o coração. Preferiram o sagrado ao santo. Preferiram a religião à espiritualidade. Preferiram os códigos e protocolos ao mandamento do amor e da obediência simples. Preferiram as tradições dos homens e as fabricações das conveniências de acordo com os moralismos históricos. E abandonaram a ética do amor, da compaixão, da misericórdia, do acolhimento, da solidariedade, do perdão, da verdade, da justiça, da fidelidade e do domínio próprio. Os cristãos, portanto, serão os que mais lamentarão nessa hora em que o Filho do Homem se manifestar. Lamentar-se-ão, porque eles foram os que mais desprezaram a revelação. Um grupo que vem ali no imediato é o dos judeus, especialmente os que se tornaram, até o dia de hoje, cheios de ódio, muito ódio por Jesus, contra Jesus. Tantas vezes quantas Jesus aparecesse e voltasse, eles o matariam. Toda vez o matariam. Por algum modus operandi de morte o matariam, fosse na cruz, ou apedrejamento, ou detalhado, ou pendurado de cabeça para baixo, mataria. Porque há uma quantidade enorme, especialmente de religiosos, da mesma natureza dos fariseus dos dias de Jesus, dos saduceus, das autoridades do Sinédrio, dos capitães do templo e dos que, em nome de Deus, se investiram de autoridade
e manifestavam o poder de dominação sobre o povo, esses mesmos carregam o mesmo espírito homicida que Jesus denunciou em vários lugares e também em João no capítulo 8, quando disse: vós sois filhos do diabo. Falou para aqueles judeus que adoravam pedras sagradas, o templo, os cultos, as oferendas, o sacerdócio, as libações, os títulos, as ofertas e a supremacia espiritual de acharem que eles eram as únicas pessoas na face da terra que conheciam Deus, a ponto de que Deus pertencia a eles. Como eu vejo pessoas dizendo o Deus de Israel. A grande malignidade de Israel foi dizer o Deus de Israel. Porque dizer o Deus de Israel destrói Israel. Porque faz de Deus propriedade de um povo. Assim como Baal, o deus dos cananeus, Zeus, Poseidon, Hades, Cronos, deus dos gregos, assim como Osíris, Ísis, Horus e muitos outros deuses dos egípcios, são propriedade. Quando se diz o Deus de Israel, eu tremo de temor e tremor, porque a única salvação seria Israel de Deus. Israel não quis ser de Deus até o dia de hoje, mas preferiu dizer e gritar que Deus é de Israel, propriedade deles. Por isso, nunca enxergaram Jesus, como também nunca priorizaram o amor, a compaixão, a misericórdia, o perdão, a bondade, a inclusão, a igualdade, a comunhão com os diferentes, com os outros povos. Não, sempre se colocaram num lugar de superioridade, de supremacismo, uma espécie de arianismo sionista. Pouca coisa é mais antiga no seu arianismo de supremacismo étnico, religioso, espiritual, do que esse que a gente encontra nesse povo que diz que Deus é o Deus de Israel, ao invés de Israel ser servo do Deus vivo. Como os profetas diziam o tempo todo, Israel tinha que ser servo, porque Deus não era servo de Israel. Mas até o dia de hoje você vê inclusive os crentes dizendo: eu só creio no Deus de Israel. Eu digo: meu Deus. E olha lá o que o Deus de Israel, através de Israel, está fazendo e fez no mundo. E fez com Jesus, e fez com os profetas. E você quer dizer que você só crê no Deus de Israel? Eu não tenho nada a ver com o Deus de Israel. Eu tenho a ver tudo com o Pai de Jesus, que é o Deus que Israel nunca quis até o dia de hoje. Mas os cristãos não querem entender isso, porque eles querem ter um avô perverso que mata o filho e que deixa como legado o ódio. E aí eles levantam essa bandeira e dizem: não, eu só creio no Deus de Israel. Pois é, Israel que também se lamentará batendo no peito, porque deu de mão a revelação de Deus desde o início, o tempo todo. Eles nunca gostaram do que era bom, verdadeiro e justo. Assim como os irmãos de Jacó odiaram a José, que era diferente dele. Então vamos matá-lo. Assim como os irmãos de Davi abominaram a Davi porque era diferente deles, então não vamos nem mostrá-lo. Assim como Saul odiou a Davi porque tinha uma atitude bem superior a dele, então vou eliminá-lo.
assim como os reis de Israel, de Salomão em diante, deram de mão a toda a boa revelação dos profetas genuínos de Deus. Salomão preferiu crer em si mesmo e se tornou ele próprio a medida de todas as coisas. E terminou como um grande feiticeiro, dos piores que a terra já conheceu. Até que no final da vida, pela misericórdia de Deus, ele se converteu ao abatimento da sua fraqueza. E foi quando ele teve a melhor chance de enxergar a vida com genuína sabedoria divina, que é o que você encontra especialmente lendo o livro de Eclesiastes, que é um texto de um idoso convertido à verdade desistente da idiotice. Depois dele é uma sucessão de reis ruins. Apareciam profetas de Deus, eles matavam, obrigaram entre si, se odiavam como irmãos, se separaram, fizeram guerra uns contra os outros. E vocês admiram esse povo. E querem parecer com esse povo, ficam horrorosos como vocês estão. Trágica é a situação de todos que querem imitar Israel, porque se tornam piores do que eles próprios. Aí vem João Batista, e eles acolheram? Não. Quando quiseram matá-lo, levantaram a voz? Não. Aí vem Jesus, e o que eles fazem? Conspiram por todos os meios e modos, em todos os seus grupos denominacionais, até conseguirem levá-lo à morte. E quando ele vence a morte e ressuscita de entre os mortos, eles espalham umas fake news, dizendo, não, o corpo foi roubado, é mentira, são todos os enganadores, e essa é a história que até o dia de hoje eles contam. E o que dá testemunho contra eles é o fato de que eles continuam a ser mentirosos, enganadores, perversos, não se convertem à verdade. Você pode esfregar a revelação na cara deles, que eles fecharão os olhos e te odiarão, e se puderem, te apedrejarão. Esses também, quando o Senhor voltar, se lamentarão. E todos quantos na terra tiveram mais luz e puderam enxergar e ver, mas escolheram não a verdade que opera pelo amor, mas a mentira, o ludíbrio, o engano, a miragem, a dissimulação, o ódio, a raiva, o egocentrismo, as manifestações de controle, de dominação, de acumulação de poder, de riqueza, de fama, de autoridade para controlar, esmagar, manipular os outros. Esses também olharão para cima e vão dizer, meu Deus, e essa bola que cava na nossa frente todo de geração em era a única possibilidade, era a única filosofia, era o único estilo de vida, era o único modo de ser que é salvado a natureza, salvado a humanidade, salvado a sociedade, trazido equilíbrio aos humanos, de modo que o planeta nos fosse suficiente para a nossa subsistência e sobrevivência, mas nós não quisemos. Nós quisemos marxismos, quisemos capitalismos, quisemos liberalismos, quisemos monarquismos, quisemos capitalismos de todas as naturezas, quisemos totalitarismos, quisemos anarquismos, quisemos tudo o que conseguimos inventar. Agora, o óbvio que nos garantia a possibilidade de que vivemos daquele jeito, nos respeitando, nos amando, nos ajudando, nos sarando, nos tratando, nos socorrendo, nos cobrindo,
nos alimentando, sendo irmãos uns dos outros. Seria a única chance que teríamos de que essa humanidade tivesse dado certo. Mas nós matamos todo mundo que propunha isso, nós antagonizamos contra todos aqueles que queriam viver esse projeto, nós chamamos de idiotas, de tolos, de bobos, de fracassados, de frágeis, de pobres, de miseráveis, todos que nos instavam para que vivêssemos essa vida que podia ter salvado o planeta e nós não quisemos. Então, lamentar-se-ão, porque verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder ilimitado. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos conforme explicações que eu tenho feito durante todos esses dias, desmantelando alguns desses tacões sobre o eleicionismo predestinista fatalista do pessoal que só enxergava a história como uma linha do tempo e um Deus preso à linha do tempo, para quem também o passado era passado, o presente era presente e o futuro seria futuro, conforme eu já expliquei. Pois bem, ao chegarmos aqui, deve ter muita gente perguntando: escuta, Caio, e esse negócio de milênio existe? Acontece quando? Porque você vem expondo o que acontecerá e já acontece e sempre aconteceu e só aumenta em intensidade nessa linha do tempo de espiral crescente, até as coisas chegarem à sua completude, à sua densidade máxima, e o Senhor Jesus voltar, mas em momento algum você falou do tal do milênio. Quando Jesus voltar, acabou tudo? Aparentemente não. Aparentemente não. Haverá ainda outros fenômenos civilizatórios. A gente depreende isso da leitura da sequência dos evangelhos, cartas, especialmente Paulo, da carta de Pedro, e sobretudo o Apocalipse. Quando você o lê, você encontra. E você encontra sinais de um tempo novo, de uma nova era, mas que ainda não chega em plenitude absoluta, ainda se manifesta em termos de relatividade, no livro de Isaías, também no capítulo 65, quando se lê do verso 17 em diante. Isaías 65, de 17 em diante. Quando se lê, pois, eis que crio novos céus e só há um Pedro, haverá um novo céu e nova terra, nos quais habitarão a justiça. E aqui nesse novo céu e nova terra, descrito pelo profeta Isaías, não existe ainda uma absolutização toda a perspectiva eterna, da chegada e da absolutização da glória eterna. Há uma glória presente, mas em estado de relatividade, mas uma melhoria salvadora que assambarcará, que cobrirá toda a existência planetária e toda a civilização, toda a civilização. E diz, não haverá, jamais haverá memória delas. Uma humanidade esquecendo, tirando da mente todo o horror, desaprendendo a prática do mal e ensinando novos modos, novos olhares para as novas gerações.
uma harmonia com a criação, com a natureza, com os humanos, a morte da instância patriótica, que é um negócio desgraçado, é o nacionalismo patriótico, é demoníaco. Em Cristo não há nacionalismo patriótico. Onde há nacionalismo patriótico, não há evangelho. Porque onde há o verdadeiro evangelho, o evangelho desmonta todo o nacionalismo patriótico. Já não haverá memória dessas idiotices. Mas vós, os que fizerem parte dessa nova era, desse mundo, dessa época, folgareis e exultareis perpetuamente naquilo que eu vou criar. E vocês vão ver como é possível viver em paz. Porque eis que eu crio para Jerusalém, que Paulo diz em Gálatas 4, que só gera forte para a guerra, para a desordem, até Jerusalém. Jerusalém é o até extremo das coisas. Até em Jerusalém haverá alegria. E para aqueles que moram lá, que só experimentaram guerra depois de guerra, guerra depois de guerra, a vida em Jerusalém tem sido uma miséria. Desde que Davi a tomou dos judeus, ela se tornou uma cidade que tem o nome de Cidade da Paz, mas é a cidade da guerra, do sangue, da morte, onde todas as pessoas mais interessantes que Deus enviou para esse planeta foram mortas lá. É chocante isso, é Jesus quem diz. E o texto prossegue dizendo: e exultarei por causa dela e folgarei com aqueles que nela sejam o meu povo. E nunca mais se ouvirá de choro, nem de morte, nem de amor, nem de agonia, porque foi só isso que aconteceu de Deus. Até chegar esse dia. Pensa para viver poucos dias, como hoje a gente vê em Gaza. E a história de Jerusalém também é uma história de morticínio, de mortandade de crianças. São milhares de anos de morte de crianças. Males constantemente praticados, uma hipocrisia enorme, um fanatismo sem igual na face da terra. Não há lugar nem geografia que tenha praticado mais fanatismo e homicidas do que Jerusalém, até o dia de hoje. E a maior demonstração disso é que mataram todos os profetas a Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Não haverá, portanto, depois desse tempo, criança para viver poucos dias, mas ainda haverá morte. Não haverá também velho que não cumpra os seus dias, que não fique muito velho até morrer de velho, e bem morrido, com vitalidade, como foi o caso do meu avô, que morreu com 104 anos, que ficou com dentes na boca, dor de cabeça, parecia já na nova era. Mas todos viverão assim, com saúde. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, quando chegar esse tempo. Mas ainda haverá morte. Haverá muita ciência, muita longevidade, muito prolongamento da vida, muita saúde. E quem pecar, portanto, haverá ainda erro, falha, equívoco. Quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado ou julgado, que é uma hipérbole, para dizer que essa coisa de causa e efeito e kármica será eliminada dessa perspectiva. Haverá o tempo todo a chance da renovação da consciência. Eles edificarão casas e nelas habitarão, diferentemente de hoje, onde a maioria das casas que alguém edifica é para outros morarem. O próprio indivíduo que constrói a casa não tem onde habitar, na maior parte das vezes, no planeta.
plantarão vinhas e comerão do seu fruto, ou seja, terão paz. Para você plantar uma vinha e comer do seu fruto, você precisa de paz e de tempo. Não dá para plantar vinha no meio da guerra e nem comer do seu fruto. Eu tenho vinha aqui no meu jardim. Você planta hoje, vai esperar alguns anos para ela crescer e começar a dar o seu fruto. E você tem que cuidar, fazer as podas certas, nas horas certas, no tempo certo. Tem que ter paz. Não dá para fazer isso em guerra, em tormento. E mais do que isso, diz, não edificarão para os outros, para que outros habitem. Nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade será como a da árvore, a longevidade humana será como a da árvore, se viverá muito, muito. E os meus filhos e eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Produziu, vai usufruir. Não é um outro que vai tomar posse. Não trabalharão em vão para voltar para casa sem nada. Nem terão filhos para calamidade, para morrerem como resultado da tragédia e da maldade. Porque serão todos a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos todos estarão com eles. Haverá felicidade relacional e familiar, e intercultural e civilizatória, e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu já os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, é um tempo em que a natureza inteira vai sentir a frequência, o clima, a vibratoriedade da reconciliação e da pacificação universal. E o leão comerá palha com o boi, pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todos esses lugares santos do Senhor. E assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Por isso é que eu digo a vocês, não me construam casa, porque os céus dos céus não me podem conter, eu todavia habito com o quebrantado e com o contrito de coração. Portanto, Isaías 65 nos apresenta um tempo de relatividade, ainda tem morte, ainda se trabalha, ainda se faz esforço, mas se tem o fruto do trabalho, se tem paz, se tem harmonia, se tem reconciliação, se tem longevidade, harmonia natural, a natureza pacificada, as estações em ordem, o mundo experimentando e respirando a oxigenação da reconciliação universal. É o que Isaías 65 nos diz, embora ainda não seja uma descrição de algo absoluto, definitivo, com o banimento de toda dor, lágrima, morte, desventura humana, como é a promessa da eternidade glorificada da nova Jerusalém, que a gente lê em Apocalipse, no capítulo 21 e no capítulo 22. Pois bem, sua pergunta, e quando é que haverá esse milênio? Haverá? São três as perspectivas, como eu já falei en passant aqui para vocês, sobre essa ideia de milênio. Tem aqueles que dizem que Jesus voltará e, portanto, depois da volta de Jesus haverá o milênio, ou seja, o milênio vem depois, é o pós-milenismo. Tem uma segunda categoria que diz que Jesus volta no meio da tribulação para salvar os seus e depois as coisas continuam. Primeiro ele arrebata os seus, tira os seus de dentro da tribulação e o pau continua cantando até a volta dele.
Então, essa é o mid-tribulacionismo, com essa retirada no meio. Como tem também a perspectiva de que Jesus volta depois dessa tribulação. Tem quem acha que Jesus vem antes, tem quem acha que Jesus vem no meio, tem quem julgue que Jesus vem depois de tudo. Tem aqueles que acham que a vinda de Jesus deflagra um processo milenar de paz. Tem outros que acham que esse milênio de paz foi e seria a igreja que faria acontecer, e tem gente até o dia de hoje que defende o fato de que o mundo só não virou um inferno porque a igreja não deixou. Olha a cabeça desse pessoal como é que é. E que já houve 1000 anos de inferno controlado só porque a igreja não deixou ficar pior. E aí você encontra toda sorte de perspectivas e tem gente que carrega uma minuciosidade tão grande que escrevem, como eu já denunciei várias vezes aqui, aquele cronogramazinho onde se sabe exatamente quando cada coisa acontece. Eu não sei. Eu não sei quando nenhuma dessas coisas acontece. Lendo a Bíblia, tendo Jesus como minha chave hermenêutica, eu não tenho coragem honesta e sincera de dizer para você quando é que cada coisa acontece numa sequência, numa cronologia, porque Jesus, que é a minha perspectiva, não diz, e quando perguntado ele disse, não vos compete saber. Não apenas tempos e épocas, mas também não vos compete conhecer aquele dia, aquela hora. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, tão somente o Pai. Não se sabe. Você que está comprando esses livros e fazendo esses cursos, está sendo enganado. Porque, honestamente, se você perguntasse a Pedro, ele iria dizer, eu não sei. Se perguntasse a Paulo, ele iria dizer, eu não sei, eu espero que seja logo, mas não sei. Se você perguntasse a qualquer um dos apóstolos de Jesus, eles diriam a mesma coisa. Se você perguntasse a quem quer que tenha andado profunda e intimamente com Deus, antes de haver cristianismo, eles diriam, eu espero que venha logo. Na minha geração, eu queria ter esse privilégio agora. Dizer para você quando será, eu não sei. Como todos os que genuinamente andaram com Deus e viveram olhando para Jesus e para o Evangelho, acima de tudo, para além de tudo, e não tendo a coragem de acrescentar coisa alguma ao que Jesus não declarou, esses todos dizem, eu também não sei. E eu quero repetir de novo a você, eu não sei. Eu não sei. Esse milênio há aqueles que me interpretam de maneira alegórica, que não são 1000 anos, mas um espaço longo, uma era, um tempo, um aeon de pacificação terrestre. Existem aqueles que são literalistas e dizem são 1000 anos. Assim como passaram 2000 anos de Jesus para cá, haverá mais 1000 anos depois que Jesus aparecer dos céus e voltar e a humanidade toda se lamentar e se chocar. A ideia seria que Jesus se assentaria na terra em glória e a presença emanadora da graça dele e o poder dele e os anjos dele aprisionarão a força maligna e satânica, arrancando toda a influência demoníaca, conforme Paulo diz em Efésios 2, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, fazendo a cabeça dos filhos da desobediência, tirados todos esses poderes e a mentalidade humana
tendo uma chance de raciocínio limpo, puro, destraumatizado, sem patriotismo, sem nacionalismo, sem ideologismo, sem políticas e sem separatismos de nenhuma natureza, sem apartheids, sem superioridade étnica, nem moral, nem religiosa, arrancadas todas essas idiotices pela fala de Jesus, dizendo: chega disso tudo. E o mundo tendo a chance de um silenciamento que faz irmão reconhecer outro irmão, pai e filhos se reconciliarem, os diferentes se compreenderem, e se apreciarem e se admirarem. Então, sendo isso um tempo literal ou sendo isso apenas uma definição alegórica de um espaçamento, de um tempo ou de uma hora, seja como você queira que seja ou imagine que seja, uma coisa é certa. Conquanto aqui no Evangelho, lendo em Mateus, Marcos e Lucas, e também em João, eu não encontro absolutamente nada sobre esses 1000 anos, eu encontro apenas uma alusão, como eu li em Isaías 65. E encontro depois no Apocalipse essa afirmação peremptória dos 1000 anos. Está aqui em Apocalipse, no capítulo 20, para você ler caso você queira. Mas, pela leitura, sendo honesto, você não consegue fazer um pinpoint e dizer: não é aqui que entra esse negócio. Olha. É nessa escala aqui de cronologia que Jesus volta, aí o milênio começa daqui para frente. Porque até aqui, Jesus não voltou ainda, ou eu vou voltar para ele, ou ele vai voltar para mim e para você, mas até o dia de hoje, ele não voltou para me levar, eu estou aqui falando, e ele nem voltou para o mundo, porque eu ainda estou esperando, e você também. Com certeza, até o dia de hoje, não teve nenhum milênio antes. Foi uma bagaça só na história do mundo. Foi um inferno só. E não foi a igreja que melhorou nada. Ao contrário, no Ocidente foi a igreja que piorou tudo. Foi o cristianismo. Tanto é que a nossa história ocidental é pior do que as histórias orientais, da igreja. Aonde quer que você tenha enfiado o cristianismo, a história ficou pior e a arrogância humana maior. E essa cultura judaico-cristã é a mais danosa de todas elas no planeta Terra. Só não enxerga quem quer viver certo. Então, antes de hoje, não teve milênio. Se Jesus volta e a única chance de haver esse milênio, esse tal de milênio, é depois da volta de Jesus, embora nos evangelhos eu não leia nada sobre esse tema. Eu tenho só Isaías 65 falando desse tempo de reconciliação entre criaturas e fenômenos da natureza e uns com os outros, e uma manifestação civilizatória pacificada, o que nunca existiu antes do dia de hoje no planeta Terra, embora seja algo ainda relativo na sua descrição lá em Isaías 65, conforme eu li para você hoje. Ou então será depois que Jesus voltar, caso esse milênio vá se cumprir conforme o Apocalipse nos define. E aí você lê no livro do Apocalipse o que está escrito no verso 1 do capítulo 20. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, que é a antiga serpente lá do Gênesis,
e, portanto, é uma linguagem alegórica, simbólica, arquetípica, a que se está usando aqui, dragão, antiga serpente, que é o diabo, que é essa personalidade que tem inúmeras outras personalidades da mesma natureza presentes como criaturas de outra dimensão que carregam um espírito de antagonismo total em relação à felicidade humana e à bem-aventurança planetária. É o diabo, é o que chega para dividir, para rasgar, para separar, para instalar o abismo, que é o diabo, vírgula, Satanás, que é outro apelido da mesma entidade e das suas derivações, e ele é preso por 1000 anos por esse anjo que carregava essa chave do abismo e essa corrente, que também é tudo simbólico. Ninguém espere ter um anjo chegando com uma chave cósmica, com uma corrente. Isso é coisa de cartunista pentecostal, brega pra caramba. Isso é só uma ilustração. Ele segurou o dragão, a serpente e tal, preso 1000 anos. Começa aqui a primeira alusão a 1000 anos. Lançou no abismo, nessa dimensão de aprisionamento, de onde ele não pode sair. Não é um lugar espaço-temporal, é um lugar dimensional de aprisionamento. Fechou e pôs selo sobre ele. Não sai, está lacrado. Agora não é soldado romano lacrando a porta da tumba de Jesus. É Jesus lacrando o abismo onde Satanás está preso, para que não mais saia daí para enganar as nações até que se completem os 1000 anos. Segunda alusão aos 1000 anos. Pode ser, como tudo mais aqui é simbólico, arquetípico, metafórico, os 1000 anos também, na mesma esteira, podem sê-lo. Tem muito mais chance de que o seja do que de que não seja. Porque assim como a chave não é literal, a corrente não é literal, o dragão não é literal, a serpente não é literal, o diabo, diabolos, é uma entidade, mas a figuração de natureza arquetípica e cultural, civilizatória, e todos os empréstimos faciais que já fizeram a essa figura, é tudo simbólico, ninguém tem esse retrato falado para apresentar, não existe essa descrição, é tudo construção do imaginário. E esse abismo também não é um buraco ali no deserto, é uma dimensão. E está fechado por essa chave, é uma outra linguagem também dimensional e simbólica, para que não saia a enganar a mente das nações. Depois disso, é necessário, a palavra é necessário, que ele seja solto. Quando a humanidade tem a chance de viver um aeon, um período, uma era sem diabo. É a primeira era sem diabo que o Homo sapiens sapiens vive no planeta. Se o que está dito aqui no Apocalipse, mesmo que eu não encontre alusão a 1000 anos nos evangelhos, nem a intervalo nenhum dessa natureza, mas considerando que isso aqui, todavia, não entra em choque contra nenhuma revelação dos evangelhos ou do Novo Testamento, portanto, não havendo choque, não existe conflito, e havendo, inclusive, o elemento de Isaías 65 como corroboração ou convalidação, é também em razão disso que se pode ler esse texto
do jeito que eu estou tentando ler para você. É até onde eu posso ir, consigo ir, me sinto autorizado a ir, e a não passar daí, porque passar daí já é insinuação, especulação e construção imaginária, só isso. Aí ele prossegue dizendo, é necessário que ele seja solto por um curto período de tempo, mas é preciso que os seres humanos tenham a sua primeira experiência de existirem civilizatoriamente sem a presença de diabos, de Satanás, de demônios, de indutores invisíveis da maldade e do ódio, tentando provocar e arrancar o pior da condição e do coração humano. Então se diz, vi também tronos. Outra vez, é tudo simbólico. São lugares de poder, os centros de convergência de poder que o Novo Testamento chama de tronos. Paulo chama de tronos, soberanias, principados, potestades. É a mesma linguagem. Vi também tronos, centros de poder. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Em ocasiões, Jesus disse aos seus apóstolos, vocês vão se assentar em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel, vão julgar o mundo. Ele diz no Evangelho de Mateus, por exemplo, Paulo diz, ou não sabeis que os santos vão de julgar a terra, ou não sabeis que os santos vão de julgar a anjos. Não diz que natureza de anjos, obviamente são anjos demoníacos. Pois bem, vi também tronos e nestes aqueles que receberam a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, dos mortos, por causa do testemunho de Jesus na história humana, bem como por causa da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, pregado como graça por eles em toda a terra. Tantos quantos não adoraram a besta, nem se curvaram a ela, nem ao seu modo de operar, nem cultuaram as suas causas, as suas pautas e os seus tópicos, e as suas ideologias, e as suas oferendas de subserviência, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, ou seja, não se colocaram na posição de controlados, preferiram perder todas as oportunidades de vida, de conforto, de negócio, de aparição, de poder, de fama, de glória. Não tiveram ocasião para nada, abriram mão de tudo, renunciaram a tudo, porque o preço era o culto à imagem da besta, à pessoa da besta, ao sistema da besta, à economia da besta, às pautas da besta, aos controles. E tudo isso cheio de Deus. A própria besta falando em nome de Deus, fazendo sinais e prodígios, apresentando milagres, anunciando paz e segurança, dominação do bem. Pois bem, esses que quando isso aconteceu, e aqui no Apocalipse isso já aconteceu, essas pessoas já sofreram isso tudo e resistiram tudo isso, esses é que vão julgar o que vai acontecer nesse processo dos 1000 anos e depois dos 1000 anos, quando Satanás é feito. Esses são os que viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. São aqueles que foram despojados de todo o poder durante a história humana porque não quiseram negociar as suas almas com o espírito do anticristo, presente no sistema, presente em pessoas e numa determinada hora, como disse Jesus, no abominável da desolação final, como disse Paulo, no homem da iniquidade, ou como diz o Apocalipse, na besta, no falso profeta e nas manifestações conjuntas de toda malignidade.
Os gestantes, diz o verso 5 de Apocalipse 20, os gestantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esse período é um período onde há mortos que não ressuscitaram. Até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, a daqueles que são ressuscitados com Cristo na sua vinda. Aí, se é assim, os 1000 anos vêm depois dessa vinda de Cristo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. São esses que vão reinar esse aeon, terreno de pacificação na terra entre os humanos e a criação e a natureza. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, ao contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão outra vez, diz, com ele os 1000 anos sobre a terra. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, ou esse aeon, ou essa era, ou esse período, Satanás será solto da sua prisão dimensional e sairá a seduzir a todas as nações que há na terra, que são caracterizadas no Apocalipse pela designação de Gog e Magog, conforme você encontra também em Ezequiel, no capítulo 39, e você encontra no Apocalipse do mesmo modo. Então, Gog e Magog, antes de vocês quererem fazer de Gog e Magog a Rússia, a China, como todos os escatologistas americanos, nunca dizem que o anticristo é um judeu americano, cristão americano, ou que Nova York é a capital da Grande Babilônia, ou que a grande meretriz é a igreja cristã com sede nos Estados Unidos e pervertedora do mundo inteiro, assim como o Vaticano já fez na história humana por muitos anos e séculos, e continuam todos juntos a fazer. O cristianismo é um combo só de engano e de maldade, a divisão é só entre eles, mas eles servem ao mesmo principado potestade de malignidade. Pois bem, vai chegar essa hora em que Gog e Magog serão reunidos, a saber, todos os poderes que se deixem colocar no lugar de antagonização de Deus, com a consciência absoluta de Cristo presente na história humana. Mas a força e o poder de dissimulação, de engano de Satanás é uma coisa tão grande que mesmo depois de uma cultura milenar assim chamada de paz, de reconciliação, de distribuição, de solidariedade, de longevidade, de não adoecimento, de não enfermidade, de pacificação em todos os níveis, ainda assim, depois disso tudo, ainda assim, eles se levantarão. E o número desses será como a areia do mar. Ainda vai ter gente abessa, o que torna a humanidade indesculpável, porque agora Jesus não é mais uma mensagem entregada, ou é texto para ser lido, ou algo a ser ensinado, ou uma revelação que se auto-manifesta quando quer e onde quer, a quem quer. Ele agora está presente dentro da história humana, como um dia ele esteve há 2000 anos atrás. Só que agora, sem mais dúvida de quem ele é, todo mundo sabe. Ele vem dos céus em glória, com miríades de seres civilizatórios. E todos verão, lamentarão tudo que já foi dito hoje. Portanto, não há mais desculpas. Não há desculpas a si mesmo. Eles se reúnem contra Deus na terra, contra o Cristo presente na história. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos de Deus. Foram e cercaram agora a cidade que tinha se reconciliado à paz e se tornado não mais a capital das guerras, do ódio, da destruição, do derramamento de sangue, da morte dos profetas, do assassinato
do Cristo de Deus, do levantamento da cruz, a cidade da mentira e da iniquidade, que tem sido essa Jerusalém presente hoje, dos últimos 3.000 anos, e que agora, depois dessa presença de Cristo reinando na história humana, terá se tornado uma cidade querida, um lugar de reconciliação que não é capital de ninguém, mas e nem é lugar sagrado para ninguém. É só um lugar que se transformou de inferno em sinal da graça e da misericórdia e da transformação e do amor de Deus. Desceu, porém, fogo do céu e consumiu toda essa reunião de Gog e Magog e esses todos que, como areia da praia do mar, se uniram nessa insurreição contra Deus presente inequivocamente na manifestação do planeta. Se é assim, isso vai acontecer, eu não posso garantir que será, mas se for assim, isso apenas demonstra que existe uma coisa muito podre na cognitividade humana, na alma humana, na mente humana, na natureza humana, ou de muitos de nós humanos, que somos potencialmente verdadeiros diabos, ou como Jesus disse, filhos do diabo convocáveis por ele. O diabo, o sedutor desses ou deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, onde também se encontram não só a besta, o maligno anticristo ou o ser da iniquidade, como também o falso profeta, a grande manifestação de entidade humana encarnada de engano, validador das políticas da mentira contra a existência da vida e contra a existência planetária. Já estarão no lago de fogo, e agora é o diabo que é jogado junto. Serão jogados juntos, e serão atormentados, até que a gente chega no verso 14 e diz: então, no lago de fogo, depois que o mar deu os seus mortos, a morte e o além entregam os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Ninguém escapa da verdade absoluta de todas as chances que todos tiveram, o que se sabia, não se sabia, conforme a luz que se teve ou a luz que se não teve. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e caíram em extinção, junto com tudo que mais nesse lago de fogo foi colocado. Foram mergulhados no nothingness, na nadeza, no nada total, no nihilo absoluto, no coisa nenhuma, na inexistência indestrutível, engolidos para a dimensão da não existência. Agora, se assim é, com toda a veemência, vocês estão olhando para um homem que não tem honestidade no coração para dizer que seja. A minha honestidade, ou seja, não tem desonestidade no coração para dizer que seja. Eu não estou aqui para agradar ninguém, nem para impressionar ninguém. Eu não sei. Me parece, pela leitura dos evangelhos, das cartas dos apóstolos, do Velho Testamento, nas suas promessas de utopia divina de Deus com os homens na Terra, que se esse chamado milênio, que só aparece com essa designação e essa nomenclatura aqui no Apocalipse, e não aparece nos Evangelhos, mas também não se conflitua com o espírito dos Evangelhos. E existe a prerrogativa apostólica, especialmente apresentada por Paulo quando fala do homem da iniquidade, e apresenta uma determinada ideia de continuidade na Terra, da presença humana da Terra, depois que Cristo vem
depois que Jesus volta, até o dia em que todas as coisas serão consumadas. Então, a mim me parece que se isto é assim e vai acontecer desse modo, eventualmente será nessa sequência, nesse intervalo e nessa perspectiva que mais, quem sabe, harmonicamente, na leitura do texto e da história e da sequência escatológica proposta por Jesus, isso possa vir a acontecer nessa perspectiva descrita com toda a humildade, simplicidade e quebrantamento por mim, feita a você no dia de hoje. Eu volto com você no dia de amanhã. E eu espero que você tenha guardado no coração. Eu não sei, mas se tiver que supor, eu suponho que possa ser assim. Eu te peço, Jesus, que o teu Espírito nos dê paz. Nós só queremos a certeza da paz. Nós não queremos certezas de informação, nem de números, nem de cronologias, nem de tempos, nem de épocas, nem de horas, nem de momentos. Nós só queremos a certeza da paz. E isto tu nos deste. Como nos deste a certeza de que tu voltarás. Sim, isto tu nos deste. E nós estamos voltando para ti, tanto quanto tu estás voltando para nós e para o mundo. Disto sabemos e quanto a isto dúvida não tem. Por favor, permite que essa paz seja o poder que venha a arbitrar tudo mais no nosso coração. É o que eu te imploro. Com todo o meu ser. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E que Deus abençoe a você. Você está vendo passar aqui um Pix de um CPF passando aí, Caio e Adriano, está aqui. Isso é para aqueles que dizem, Caio, eu queria mandar uma oferta pessoal para a sua vida, para o sustento da sua vidinha. Então é nesse Pix aí. Aí tem um segundo Pix que é um CNPJ. Esse é aqui para o meu ministério, porque eu não faço o que eu faço sozinho. Eu tenho que ter gente me ajudando aqui em Brasília, gente que me ajuda no Rio, em São Paulo, em Santa Catarina e nos Estados Unidos. E eu preciso que você me ajude. Para aí estar, por causa disso, esse Pix, para você ajudar agora nesse Pix. Quem quiser saber mais formas de ajuda, escreva caiofato.com.br, entrou? Aí em cima está escrito contribuições, está clicando, lá em cima, está vendo? Aí entra, tem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com conta, número de agência, número de CNPJ de ambos os bancos. Fácil de acessar, Santander e Banco do Brasil. Mais opções de contribuição embaixo, passa daí, aí tem de novo os mesmos 2 bancos, você já viu, para depósito e transferência bancária, e cartões de crédito. São muito úteis, especialmente para aqueles que gostam de programar a contribuição por meses para frente. Aí você pode deixar tudo programado e seja generoso, generosa quando for fazer isso. Não seja mesquinho. Embaixo tem o PagSeguro, que já foi muito usado, e hoje em dia, para quem mora no exterior, quer mandar uma colaboração mensal para a gente, está aí, ó, PayPal. Tem na terra inteira e você pode contribuir, fazer isso agora e vai chegar para nós aqui instantaneamente e eu conto com a sua participação. Agora, o que mais me dá alegria é divulgar os meus cursos. Hoje, por exemplo, eu estava conversando, lembra que eu falei há quase um ano atrás,
de um rapaz muito lindo mesmo, que era um guru consultado por uma quantidade muito grande de seguidores. Tinha um canal dele no YouTube, e ele jogando cartas e aconselhando pessoas que procuravam. Num dia, jogando essas cartas, ele não mora no Brasil, ele mora na Europa. Ele leu nas cartas que ele deveria se informar e procurar Jesus. Aí no YouTube mesmo ele botou lá a procura dele de Jesus, e quando ele começou a procurar Jesus, ele deu de cara comigo. Aí me achou diferente, falou, vou ouvir o que esse cara tem a dizer, e começou a me ouvir, lá na Alemanha. Aí o evangelho foi rasgando o todo, ele foi ouvindo, e aquele negócio entrando, o evangelho de Mateus, ele acompanhando. E esse mesmo evangelho que eu estou expondo aqui, há 2 anos e 9 meses, foi entrando nele. Aí ele escreveu para o meu secretário, ele não conseguia encontrar meu número. Aí o Marcelo Cunha me consultou. Falei, não, pode dar o meu WhatsApp para esse rapaz. Eu sei que tem uma coisa divina acontecendo com ele. Aí eu falei, começamos a nossa conversa. E ele em Mateus, estudando, fazendo o curso, aí ele falou, eu sei que você dá curso, eu quero fazer. Eu falei, então vamos começar pelo Jesus a chave hermenêutica. Aí ele fez Jesus a chave hermenêutica. Falei, agora pega o Reconexões. Você deve estar vendo aí, é só escrever caifado.com.br/cursos. Aí tem Jesus a chave hermenêutica, Reconexões. Aí ele fez o Reconexões, 200 aulas de 10, 12 minutos cada uma. Fez todinho, anotou, refez, checou, verificou, repensou, reviu. Foi entrando tudo no coração dele, ele foi escrevendo um livro, textos, poesias sobre o Evangelho, checando na Bíblia, tudo isso aí. E esses dias a gente tem falado, nos últimos 3, 4 dias, todo dia. E hoje de manhã cedo nós falamos, ele me mandou um áudio lindo, maravilhoso, cheio de graça, fiquei chorando de emoção. Aí eu mandei um outro áudio mais longo ainda para ele, explicando várias coisas. Como eu tinha feito anteontem, uma pergunta interessante que ele me fez, que eu tive muito prazer em responder, sobre o orar sem cessar, que agora ele entrou nesse espírito de viver em oração em Cristo, fazendo o pensamento dele uma oração, e da oração um pensamento de reflexão contínua, conforme ele aprendeu comigo lá no Reconexões. No final do curso eu entro nessa dimensão de espiritualidade. E aí tá aí, hoje eu mandei para ele um curso novo, que é o Poder dos Salmos. O Poder dos Salmos está aí, caifado.com.br/curso. Aí eu mandei, falei, olha, agora eu quero que você faça esse aqui. E também que você se aprofunde imensamente outra vez em Mateus. Começa tudo outra vez em Mateus, do capítulo 1, e vai lendo junto com o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, de carreirinha, até esse negócio virar uma coisa só com você. Você virar um Evangelho, e o Evangelho virar você. Vocês irem se fundindo. Porque ele me disse, eu ganhei certeza que Deus me fez um evangelista. Olha só tem 1 ano. E ele já tem essa certeza de que Deus me fez um evangelista. Eu abro a minha boca e eu sinto que tem uma graça que vai tocando todo mundo, e as pessoas vão querendo saber. Esse é um dom de um evangelista, né? Eu falei, também. Agora, ciência de experiência existencial de fé com Jesus. Para que o Evangelho nunca seja uma teoria,
seja a prática da sua vida todos os dias, aí você ganha autoridade e poder no Espírito. É isso que eu quero que aconteça com você. E o poder dos salmos vai ajudar imensamente isso a acontecer com você. É um curso que te ensina não só os salmos, e que faz de cada salmo um evangelho vivo, com aplicações variadas, mas faz aplicações de Jesus com chave hermenêutica. Todo mundo vai aprendendo como usar o critério hermenêutico de Jesus como chave interpretativa. Vai aprendendo a globalidade da Escritura, uma coisa lançando luz na outra, percepção na outra, entendimento, é de uma riqueza extraordinária. Todo pastor que eu conheço deveria fazer. Inclusive todos os meus amigos, que eu não conheço nenhum que leia os salmos à altura dos salmos. Nenhum. Mesmo os mais academizados. Nenhum. Todo pastor deveria fazer. Todo cristão deveria fazer, todo padre deveria fazer, todo médium deveria fazer, todo pai de santo, mãe de santo deveria fazer, todo mundo que ensina para os outros deveria aprender para ensinar. E ensinar a verdade de Cristo Jesus para qualquer um. Se pastor pode pregar o evangelho, qualquer outro pode também. É o que eu peço que o Espírito Santo revele a você hoje, Senhor. Até amanhã, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.